Boa noite, bem-vindos, quem está chegando por aqui, quem vai assistir depois no YouTube. O convite hoje é para a gente falar de algo bem importante. Palminha, bem-vinda. Prazer em receber vocês aqui hoje para falar de uma dica estratégica de como que a gente melhora o nosso metabolismo, evita descontrole e compulsão alimentar e aprende a utilizar os lanches. Adorei a dica aqui, ó. Fone no ouvido e caneta na mão para as dicas dos lanches. Muito bem, Flá, isso aí. Então, gente, a gente vai estar falando de várias coisas importantes que representam esses lanchinhos estratégicos. Por que eles são estratégicos? Eu hoje, num atendimento, no consultório, eu estava dando um argumento para um pai e uma filha que estavam questionando por que tinha que fazer tantos lanches e eles estão acostumados a almoçar e jantar apenas. E eu disse, lembram quando a gente é criança, que o bebezinho, quando nasce, ao nascer, ele já se alimenta a cada 2, 3 horas sem ninguém mandar, no automático. E daí o funcionamento é pleno, né? Ingere, evacua, dorme. E aquilo ali é de uma forma muito natural que acontece. À medida que a gente vai crescendo, a gente acaba saindo correndo para ir para a escola e enjoado, que não tem vontade de comer. Depois, na vida adulta, sempre atrasados, a gente acaba não se dando direito a comer seguido. E muito comum é as pessoas chegarem com sobrepeso, comendo pouco, menos do que deveriam, e poucas vezes ao dia. Mulheres em menopausa, em especial, quando eu vejo como cada vez menos, Flávia, e menos emagreço. O que está acontecendo? Estão comendo menos do que deveriam comer. E o fracionamento, que é responsável por acelerar o nosso metabolismo, foi deixado de lado. Então, a ideia hoje é que a gente possa falar sobre a importância desses lanchinhos e por que eles são estratégicos. Eles aceleram o metabolismo e eles nos ajudam a controlar o monstrinho que nos habita do descontrole alimentar. É ou não é? Então, quando eu almoço, me envolvo com 1.500 coisas e emendo uma atividade na outra. Às vezes eu vou até para uma atividade física sem ter comido nada, com risco de ter uma hipoglicemia. Eu não vou ter um desempenho tão importante na atividade física e provavelmente eu vou ficar na hora do jantar com uma fome além da conta. Então, o convite hoje é que eu possa dar alguns argumentos para vocês, algumas ideias do que seriam esses lanchinhos legais da gente usar, e o convite é que vocês testem. Façam alguns dias de uma alimentação um pouco mais fracionada e verifiquem como é que vocês se sentem. Porque às vezes um jantar mais abusivo, como foi o caso dessa pessoa que começou hoje o atendimento, à medida que não come a tarde inteira, quando vai jantar, tende a comer muito mais do que deveria. E daí, em seguida, já é tarde, vai dormir. E daí, a chance de refluxo também é muito maior, que a gente falava já semana passada. Mas, independente disso, a gente vai comer, vai desfrutar de um jantar de uma forma menos afoita, menos voraz. E o que seriam lanchinhos estratégicos? Que a gente possa comer que nem bebezinhos, a cada 2, 3 horas ao longo de todo o dia, desde a hora que nós acordamos até a hora que a gente deita. Então, por exemplo, quando eu atendo um médico que faz plantão a noite toda, a orientação é que ele se alimente ao longo da noite toda. Não é porque ele está lá trabalhando e que é de noite que ele vai deixar de comer. Ao contrário, tem que comer dessa forma. E quando a gente vira à noite, ou então quando é final de semana, acordei às 11 da manhã, então eu vou só almoçar. Mas isso vai deixando o nosso metabolismo em prejuízo. Então, se tu é uma mulher acima dos 40 anos, climatério,
menopausa, pré-menopausa, experimente fracionar, porque vocês vão perceber que o metabolismo dá uma acelerada. Agora, fracionar o quê? Não vale pegar uma barra de chocolate, quebrar em vários pedaços e ficar roendo ela o dia inteiro, né, pessoal? Não vamos comer gordura, a gente está falando de lanchinhos saudáveis e estratégicos. Eu recomendo para os meus pacientes que eles sempre coloquem uma fruta na metade da manhã, ainda mais com a oferta maravilhosa que a gente tem no nosso país, né, de muitas frutas legais, então que possam se organizar para levar consigo para onde estiverem, né? Eu lembrei que hoje de manhã eu precisei me organizar na hora do café da manhã e levei comigo o meu lanche das 10, o meu lanche das 15 e o meu almoço. Quando eu tomei o café da manhã, eu já montei um mega sanduíche natural, que foi o meu almoço. Excepcionalmente, eu tive que almoçar no consultório entre uma consulta e outra. Então, já levei o almoço. Mas eu também levei uma caixa de caqui, que agora tá super na safra, estavam lindos. E essa caixa me rendeu 2 caqui às 10 da manhã, 2 caqui às 3 da tarde e ainda deixei 2 para amanhã de manhã. Foi o dia do caqui, vamos pensar assim. Mas a gente tem uma oferta bem legal de frutas, né, que a gente pode usar como lanches. Para quem não tem intolerância, desconforto com leite e derivados, eu gosto muito da ideia de comermos um iogurte por dia. E ainda mais que temos hoje a guerra das empresas, né, produzindo diferentes sabores, tipos. E para quem está cuidando do peso, o iogurte descremado, desengordurado, 0% gordura, ele continua mantendo ali a proteína, que nos é importante, o cálcio, que é fundamental. Ele tem somente menos gordura e por isso a gente encontra diferenças, onde um potinho de iogurte ele pode ter 50, 60 calorias e ele pode ter 150 calorias também, se ele for integral, com leite gordo integral, que não foi descremado, desengordurado. Então, para quem é tranquilo o iogurte, sugiro sempre que um dos lanches possa ser um iogurte, ou a fruta, ou para quem não é a fim de comer nada doce, acha fruta doce, de repente um punhadinho, uma colher de sopa de castanhas oleaginosas, né? Lembrando sempre que 100 gramas desse grupo de alimentos que fazem parte castanhas, nozes, pistachos, amêndoas, cada 100 gramas vai ter em torno de 600 calorias. Então, sim, é bastante coisa. Quando a gente pensa em fazer um lanchinho desses, tem que pegar leve, né? Não dá para ficar se atirando. Bom, então os lanches oleaginosos, frutas, uma banana que já vem inclusive embalada, né, na própria casca, é um lanche muito prático da gente carregar com a gente na bolsa quando tá saindo. Teve aquele período que todo mundo se atirou nas barrinhas de cereais como alternativa de lanche, mas se a gente for pensar, uma barrinha de cereal às vezes acaba tendo flocos de milho, que não tem nada de muito útil, glicose, que é açúcar, né? Açúcar, glicose de milho, chocolatinho para dar um sabor. Então, uma coisa é a gente catar uma barrinha de cereal que tenha bastante castanhas e que seja mais íntegra possível. Outra coisa é a gente comer uma barrinha que não tem muito valor, que vale a pena, né? E daí, nesses casos, eu prefiro sempre a fruta. E se a gente fez, então, um fracionamento a cada 3 horas e na metade da manhã eu comi uma fruta, no início da tarde eu comi outra fruta, ou um iogurtinho, ou as castanhas, eu sempre recomendo um final de tarde, um vespertino, que tenha um café da tarde. Ai, Flávia, é comida demais. Sim, é o que normalmente as pessoas comentam, é comida demais. Não, na verdade é a comida certa, né? Lembrem que os avós sempre têm aquele costume do cafezinho da tarde. Então, como eu vejo as pessoas na nossa cultura jantando muito tarde, 8, 9, às vezes 10 horas, 10 e meia, é sempre muito estratégico colocar um café da tarde nesse horário vespertino. Seja uma aveia com iogurte, um açaí, que é um prato mais forte, né? Porque vem granola, vem fruta ali junto, um misto quente, uma tapioca, uma crepioca. Esse lanchinho,
ele vai fazer o quê, gente? Se a gente está acostumado a jantar às 9, 10 horas, e se lá pelas 18h30, 19 horas eu comer um sanduíche desses, o que vai acontecer com o meu apetite para o jantar de hoje à noite, por exemplo? Ele vai ser muito mais tranquilo. Eu não vou estar delirando com comida, ouvindo a Flávia aqui falar sobre o que comer, né? A gente não vai sentir fome. E a gente então vai comer mais, de uma forma mais seletiva, selecionando o que é importante para eu comer, e vou elaborar um prato colorido, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma sopinha de legumes me esperando. Eu posso escolher milho verde ou uma batata doce que sobrou de ontem como um carboidrato. A fonte de proteína vai ser um franguinho ou um atum ou 2 ovos, se eu não tenho mais nada, se eu não tive tempo. A gente tem que pensar numa live qualquer hora dessas da organização para quem tá na pauleira. Quem não tá na pauleira, né, gente? Quem não tá com o fogo cruzado, com 1000 demandas, sem tempo. Fico pensando até nas mulheres e nos homens que têm filhos pequenos, que é uma correria além, né? Então, como se organizar para conseguir chegar em casa tarde, muitas vezes, ter que dar conta das demandas da casa, dos filhos, da família, e ainda preparar comida. E nessa linha acaba vindo as teleentregas, a comida congelada pronta, aquelas, eu digo, industrializadas, né, que estão no supermercado, e às vezes pobre em vegetais, que daí é outro furo também, né, que a gente tem que prestar atenção. Então, uma live para a gente ficar pensando mais adiante é pensarmos no planejamento e na organização de uma semana, que é muito do que eu trabalho com as pessoas que eu atendo, né, da gente treinar essa provisão e essa previsão. O que eu tenho que ter em casa e o que eu planejo. Bom, a gente está vindo agora sexta-feira entrando em mais um feriado. Então serão 3 dias que a gente tem que pensar como que eu estou organizado para eles. Porque no final de semana, em especial nos feriados, a gente tem vontade de comer coisinhas especiais. Se a gente não planeja bem, a gente vai entrar no que a galera vai nos convidar e nos sugerir. Se a gente se organiza antes, eu posso pensar em fazer pratos com frutos do mar, como a gente testou agora vários na Páscoa e deu certo para quem fez, porque fez coisas saudáveis, gostosas, bonitas, que agrada a todo mundo e a nosso favor no sentido de qualidade, de saúde, né? Sem que a gente fique botando, que nem eu brinquei hoje, bandalheira para dentro, né? Vamos escolher melhor o que a gente coloca para dentro e selecionar algo especial que seja pouco saudável ou não tão lightzinho, mais uma bomba calórica, mas vai ser o excepcional, vai ser um prato, uma ocasião única. Agora, o nosso dia a dia é que exige esse nosso cuidado e que hoje a gente está reforçando a questão dos lanchinhos estratégicos. Quero saber de vocês se conseguem fazer isso, se isso é muito distante da rotina, que dúvidas e que preocupações vocês têm hoje. E daí, por favor, coloquem aí que a gente vai falando juntos. Hoje, na enquete que eu fiz sobre se as pessoas, o que as pessoas comiam entre o almoço e o jantar, algumas falaram fruta. Algumas, inclusive ex-clientes, falaram que comiam um pãozinho com frios, enfim. E algumas pessoas colocaram que não comiam nada. Então me preocupa muito esse não comer nada, porque é uma, digamos, uma armadilha para muitas vezes a gente tropeçar e cair, né? Em especial para quem tem relação de descontrole com o alimento, com a bebida, e voracidade, descontrole, compulsão. Então, à medida que a gente come, mas se eu comer tantas vezes ao dia, Flávia, as calorias vão dar muitas e eu vou acabar engordando. Pois é, então não é por aí, né? A gente tá vendo que quando a gente come mais seguido, fracionado, a gente acelera o metabolismo. Aliás, fiz essa mesma orientação do fracionamento maior hoje para uma cliente minha que está gestando, é uma gravidinha, e que está se sentindo com mal-estar, aquele enjoozinho esperado, né, e previsto,
no início da gestação. E daí o que eu combinei com ela? Ai, Flávia, cada vez que eu vou comer, me sinto nauseada. Se eu como um pouquinho, até melhoro, mas depois eu me sinto nauseada também. Qual é a orientação? Fracionamento. Acaba com essa nossa recomendação. Vê, para gestantes, para quem quer emagrecer, para quem tem descontrole e compulsão, para quem está acima dos 40 anos, já no climatério, menopausa. Tudo isso vai ser beneficiado com lanchinhos estratégicos que vão sendo ingeridos ao longo do dia. Até, por exemplo, se a gente está na rua, a gente tem a possibilidade de entrar e comer uma salada de frutas num lugar que a gente considere legal, uma crepioca, uma tapioquinha. Já aconteceu de eu entrar numa lancheria e pedir um misto quente sem margarina. Por que não margarina, Flávia? Porque são gorduras que não são saudáveis, né? Manteiga, maionese, margarina, a gente pode ir retirando da vida, até porque quando é aquecido o sanduíche, o queijinho e o fiambre que tiver ali já vai dar conta, ou se a gente bota um tomatinho junto, já vai dar conta de um pãozinho que fica molhadinho e ao mesmo tempo crocante, né? Então é possível a gente entrar numa padaria e pedir um sanduíche para sair comendo, já fiz. Numa lancheria, por mais simples que seja, sempre lembro agora assim de estar caminhando em São Paulo e daí a gente pede um queijo quente, né? Um pão com queijo, que vem com requeijãozinho, pão na chapa, que é muito comum em São Paulo, uma delícia. Por que a gente não pode fazer mais isso com a gente? No meio de uma final de tarde, a gente vai chegar tranquilíssimo no jantar e daí digamos que, tô cansado para preparar alguma coisa. A gente pede uma teleentrega, mas daí vou pedir o quê? Um sushi, que vai ser uma comida mais leve. Ou então um prato desses combos havaianos ou coreanos, ou comida meio tailandesa, que tem bastante legumes. Ou mesmo esses combos que vêm saladas com franguinho, com milho, grão de bico dentro. Então fica uma comida colorida para depois, mas só vai conseguir fazer isso quem tiver com esse forrinho. E claro, quem tiver bebido hidratação, né, ao longo do dia todo, né? Então, a dica é: comam mais seguido, porque isso vai ajudar no emagrecimento, no controle do impulso. É ou não é? Tô vendo aqui várias pessoas que já fizeram ou fazem o programa, ou que aprenderam o programa e continuam fazendo. Show de bola. Me contem um pouquinho se vocês continuam fazendo a estratégia de várias refeições ao dia, fazendo lanchinhos, e se eles te ajudam no controle alimentar e no emagrecimento. Quem que vai dedilhar aí para nós? Porque estou me lembrando de uma cena recente minha, que na correria eu não levei o meu lanche da manhã. A minha manhã foi longa, tinha começado cedo o dia e fui direto para um almoço num restaurante vegetariano maravilhoso, que tem uma oferta enorme, abusiva. Tento, mas acho difícil, é verdade, Flá. Eu sei. É difícil porque isso exige continuidade, repetição, repetição, repetição. É através da repetição. Sim, quando não come porque não sente fome, às vezes é porque a gente comeu demais, ou porque a gente realmente não tem o hábito. Quando a gente come na porção certinha, dali a 2, 3 horas a gente está com fome. Eu observo, por exemplo, se um dia eu me empolguei num buffet aquilo e comi umas coisinhas extras e uma sobremesa, vai passar de 3 horas, eu não vou estar com fome, porque eu fiz um exagero, um pequeno exagero nessa refeição. E o que eu ia dizer também, acontece, que eu passei muitas horas sem comer, e quando cheguei nesse restaurante livre, vegetariano, eu fui abastecendo o prato, gente. E quando eu sentei na frente da minha irmã, ela olhou para mim, pro meu prato e disse: nossa. Daí eu me dei conta que eu peguei muito além do meu habitual. Tudo bem, era verdureba, digamos assim, né? Tinha uma proteínazinha de soja, tinha um arroz com feijão
e muito vegetal. Mas foi numa quantidade que não era necessário. Deveria ter tirado uma foto para dizer, para perguntar para vocês, exagerei? Exagerei de uma coisa saudáveis, nada grave. Mas se eu tivesse comido uma banana na metade da manhã, um iogurtinho ou umas castanhas, eu com certeza não teria servido tanto assim na hora do almoço, mesmo que tivesse sido a mesma cena, livre, o buffet à vontade e de coisas saudáveis. Não precisaria ter pego tanto. Né? Então, mas essa questão de que é difícil porque não está com fome e está na hora de comer, a gente pode ir perseguindo aos pouquinhos. Então, almocei ao meio-dia, às 3 da tarde, não tô com fome. A Flávia disse que era legal eu comer. Começa com uma coisa leve. Não, daqui a pouco, uma fruta que seja mais... Agora a gente começa a época da bergamota, mexerica, né? Que eu tenho como técnica embalar os meus dedos com o plástico que ela tá envolvida para poder descascar e não ficar com cheiro. Se bem que não se fazem mais bergamota como antigamente, né? Que cheirava que todo mundo via, né? Mas de alguma forma a gente pode levar descascada para o trabalho, a gente pode descascar com o saquinho plástico no dedão ali para não ficar fazendo cheiro. A gente pode levar um cachinho de uvas, essas sem sementes que são durinhas, já higienizadas num potinho, que não vai estourar. O caqui, chocolate, que ele é mastigante, que nem uma maçã, que nem uma pera. Então, são lanches que a gente leva e que de repente são leves. Então, eu comer aquilo ali, ou comer 2 fatias, 2 rodelas de abacaxi, ou meio mamão papaya, que inclusive essas 2 frutas são elas têm enzimas que promovem a melhor digestão. Então, comi um churrasco, não estou com a menor vontade de comer nada agora de tarde. Vou comer 2 fatias de abacaxi. Esse abacaxi tem a enzima bromelina que vai me ajudar nessa digestão daquela carneredo todo que eu comi na hora do churrasco. Então vai promover um bem-estar gástrico e para a cabeça também, diria assim. Então é treino. Quem não está acostumado não vai sentir falta. Vai sentir falta, vai despertar o reloginho no café da manhã, no almoço e no jantar. Mas quem começar a organizar lanchinhos, levando consigo, vai perceber que cai na medida. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas daí a gente já deixa a escova e a pasta de dente do escritório para poder, depois de comer, se higienizar. Mas façam o teste e percebam se ajuda e depois me contem aqui, porque a ideia, vocês vão concordar comigo, que vai favorecer o autocontrole. Então, eles são estratégicos, esses lanches, porque de fato promovem o aumento metabólico, principalmente em mulheres em menopausa, que tem uma tendência ao acúmulo de gordura abdominal por conta dos hormônios, né, estrogênio, que vai ficando tudo diferente, e com isso a gente guarda mais na nossa cartucheira, na barriguinha, o acúmulo de gordura. Quando a gente fraciona, a gente vai turbinar esse processo metabólico. Lembrem que o metabolismo humano e o nosso aparelho digestório, ele começa na boca, com a mastigação, a deglutição, a gente, ao engolir, a gente começa a fazer um empurra no nosso tubo do esôfago, para que chegue esse alimento o mais triturado possível, daí a importância da mastigação, chega no esôfago, chega no estômago, entra o suco gástrico para quebrar aquilo que a gente não mastigou bem, adequadamente, e daí vai para um intestino que pode ter em torno de 7 metros. É nesse intestino que se dá a absorção dos alimentos, dos nutrientes, que são importantes, e ali ou a gente vai mandar embora na evacuação aquilo que não serve, ou a gente vai aproveitar nesse intestino todos os nutrientes que nos são importantes, ou se foi excessivo, é ali que também fica o acúmulo de gordura. Se eu comer uma quantidade muito grande, eu vou estocar. E o que a gente quer é queimar, é acelerar e queimar. E isso a gente faz comendo. A boa notícia é, então, que comer seguido emagrece.
E claro, as coisas certas, as coisas mais adequadas. Então, às vezes a gente está numa cafeteria com amigos, cada um pede uma coisa, e se a gente puder fazer as boas escolhas, no sentido, uma tortinha salgada, um sanduíche aberto, uma esfirra, enfim, a gente vai ir procurando fazer escolhas dentro dessas que são mais leves. E isso vai ser o nosso café da tarde que vai nos ajudar a ter um controle maior na janta. Ok? Faz sentido isso que eu tô falando para vocês, pessoal? Acham que já experimentaram essa sensação? Acho que nem precisava comer, porque eu comi um pãozinho agora 7 horas da noite. Então agora às 9h30, 10 horas eu nem preciso comer nada. Não, eu estou dizendo que com o aumento do fracionamento a gente emagrece mais. Então sim, devemos comer mais, seguido mesmo tendo se alimentado hoje às 7h30 da noite. Mas eu janto cedo, Flávia. Então deixa para antes de dormir um lanchezinho estratégico. Beleza? É isso então, pessoal. Convencidíssimos? Fez sentido? Vou querer um retorno. Bom, alguns de vocês já sabem, estou indo para um congresso sobre intestino e cérebro que começa amanhã, quarta-feira, dia 19 de abril. Começa às 5h30 da tarde. É em São Paulo esse evento e vai acontecer até sábado, durante o dia todo, com palestras maravilhosas. Então eu faço questão de, à medida que as palestras forem acontecendo, de ir dando alguns spoilerzinhos para vocês ao longo dessa próxima semana, a partir de amanhã, para que vocês possam ir acompanhando os meus aprendizados, que eu vou socializar com os meus pacientes e até... Que bom, tenta mesmo, que eu acho que tu vai ter sucesso, Flá. Isso aí. Então vou contando e provavelmente a semana que vem a nossa live seja sobre ultraprocessados e o impacto na nossa microbiota, porque tudo que eu vou assistir nos próximos dias no congresso Gut-Brain, que é intestino-cérebro, o eixo cérebro-intestino, o intestino como nosso segundo cérebro, eu vou estar passando para vocês para que a gente possa se apropriar desse conhecimento e tratar melhor o nosso corpício, né? E isso vai ter relação com a nossa energia, com a nossa saúde mental, com a nossa vitalidade. Então, espero vocês ao longo dessa jornada aí, dessa semana, que eu vou estar dando notícias aqui no nosso canal. E na próxima terça-feira voltamos ao nosso horário das 20 horas para eu dar notícias para vocês, ok? Um grande abraço, boa noite a todos, fiquem bem, levem lanchinhos amanhã para a sua jornada diária de trabalho e me contem, mandem notícias de que a coisa está dando certo, que está funcionando. Um abraço grande a todos. Muito sentido, a Silvia está dizendo, eu fiz com você e funcionou muito bem. Muito obrigada pelo retorno, Silvia, a nossa paulistinha. É isso aí. Quando a gente perde o medo de comer, porque sabe o que comer, a gente percebe que a gente pode comer seguido e que comer é bom, né? É gostoso, nos faz bem. E tanto que às vezes a gente come tanto que daí até ganha peso, mas aprendendo uma malandragem de comer de um jeito legal, a gente consegue comer e ficar no peso saudável e com a saúde, claro, em primeiro lugar. Então é isso aí, meus queridos. Um grande beijo a todos, obrigada pela presença e até a próxima terça-feira. Até mais.